de seus atos às antigas crenças, de maneira simples, sem ritualismos ou exagerada simbologia, verdadeiras presilhas exteriores do sentimento de religiosidade dos cidadãos. Em vossos dias, está a mensagem do Divino Mestre embolorada ainda, infelizmente, pelo excessivo dogmatismo, espécie de ritualismo sem instrumentos exteriores, que distorce a espontaneidade do amor. Até o presente momento, permanece no seio do catolicismo o patrulhamento baseado em tudo que o Papa disse, e no meio espírita mais ortodoxo, o cerceamento de tudo aquilo que Kardec não disse. São reminiscências no inconsciente, fruto de alguns séculos de dogmas. Jesus nada exigiu para alcançar a perfeição. O sacrifício pedido era aquele que despedaçava o orgulho, as vaidades e as paixões. É espírito, sentimento e coração, nada de sacrifícios, nada de oferendas, nada de demonstrações externas. Seu código religioso é a bondade e a moral, que devem ser exercitadas. Não é a adoração exterior, a homenagem, a força dos mistérios ocultos que elevam o ser, e sim o culto íntimo de cada um validado pelas obras realizadas. Ele respeitava todas as formas de cerimônias, porém, terapeuta sidéreo, médico das almas, não receitava nenhuma como essencial para a perfeição e o merecimento do espírito. Como mencionamos alhures, os terrícolas ainda não conseguem se despojar das formas, das exterioridades, dos instrumentos da fé. O Evangelho não as condena, e é possível fazê-las sem contrariar os ensinamentos do Cristo. Devem ser realizadas como meio de culto ao verdadeiramente espiritual, estimulando a introspecção e a veneração interior da divindade, e não como premissa de obrigação essencial para a salvação das almas ou como prerrogativa de qualquer instituição religiosa. Jesus sempre valorizou as obras, as realizações. Isso tanto é verdade, que ele nunca esteve adstrito aos templos, sendo toda a sua realização, enquanto esteve na crosta terrestre, no campo, no meio do povo, ao relento e sujeito às intempéries da natureza. O seu templo era o cosmo, o universo, a abóbada celeste o seu sustentáculo, sua cátedra as elevações montanhosas, e o seu altar era o seu amor por todos que o cercavam. O que é ser crístico? O crístico ama desinteressadamente, eleva-se pelo sacrifício próprio, caminha com igualdade e fraternidade entre os seus semelhantes. A sua oferenda é o culto interno de veneração à divindade, prepondera em seu coração o sentimento de humildade, sabe da sua falibilidade como criatura imersa no escafandro grosseiro da carne, é comprometido com a verdade e tem Deus interiorizado por mérito de suas obras, por conquista individual. O Cristo Jesus, quando chamava os justos à sua direita, falava, porque destes de comer ao faminto, e de beber ao sedento, e ao peregrino hospedastes, e vestistes o desnudo, e visitastes o enfermo e o encarcerado, vinde, abençoados de meu Pai. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Eixo planetário e campos dimensionais. O conhecimento Umbanda, síntese da gênese cósmica, tradição que já esteve presente no orbe terrícola em toda a sua amplitude, desde as primeiras e mais antigas raças, deixou como legado, principalmente, todas as filosofias herméticas. Esse bálsamo das verdades eternas desceu do alto com apoio das fraternidades do astral superior, quando reencarnaram muitos emissários, oriundos de vários orbes mais evoluídos no cosmo, como Antúlio, Moisés, Lao Tse, Buda, Confúcio, Hermes Trismegisto, Pitágoras e Jesus, mestre dos mestres. Essa doutrina iniciática reintegra o homem consigo mesmo, num resgate do seu eu crístico adormecido, catapultando-o ao todo cósmico. Não se prende a nenhum sistema filosófico ou religioso existente, baseando-se o seu caráter na tríplice manifestação de todas as coisas, verdades espirituais do universo, desde a menor partícula energética até os processos divinos da cosmogênese, que conduzem a ameba ao anjo, a bactéria ao arcanjo,
tendo como realidade eterna e imaterial, princípio regente de toda a vida no contínuo infinito, o espírito imortal. Sua finalidade principal, como doutrina divina e verdadeira, é a cura dos indivíduos, conduzindo-os através de passos seguros à paz, à luz, ao despertamento do eu crístico, ao bem-estar e às sés evolutivas sem sofrimentos. Na criação do universo, processo ainda de difícil compreensão aos terrícolas, podemos afirmar que ocorreram três fenômenos básicos: luz, som e movimento. A matéria universal, fluídica, aparentemente caótica, teve a influência das poderosas mentes dos arcanjos planetários, co-criadores da divindade suprema. Essas três realidades, coexistentes, foram decorrência da ação criadora do Criador, desprenderam-se-lhe faíscas, centelhas, que tornaram-se espíritos livres. Primeiro elemento, no espaço cósmico; segundo elemento, agindo no fluido universal; terceiro elemento, formando a tríade criativa do Pai. Assim, todas as 7 variantes vibratórias se formaram, criando níveis de manifestações hierárquicos, planos interpenetrados e semelhantes, como previstos na lei de correspondências vibracionais, desde as energias mais sutis e rápidas, até as mais densas e lentas. No início, a energia cósmica foi se condensando e, com suas vibrações sidéreas, os arcanjos planetários deram-lhe direcionamento e leis reguladoras. Moldaram-na, subtraindo-lhe o turbilhonamento desregulado das forças centrípetas e centrífugas, das cargas positivas e negativas dessas energias, aparentemente despolarizadas, caóticas, num plano direcional previamente definido pelos arquitetos e engenheiros siderais, o qual poderíamos aludir como mecânica da física cósmica para vosso melhor entendimento. Não comentaremos especificamente sobre a formação do planeta, o assunto já abordado em tantas outras obras mediúnicas e de amplo conhecimento dos espíritas e espiritualistas estudiosos. Assim, há seres que habitam orbes similares à Terra e outros mais sutis, mas todos obedecem aos princípios de manifestação do espírito que regulam a harmonia cósmica e sua relação de causalidade. Foi dado ao fluido cósmico universal, disperso no cosmo, uma direção que o uniu, o condensou, formando-se as diferenças de densidade nos 7 planos vibracionais. Pela ordem da criação, o primeiro estado, mais etéreo, foi direcionado até chegar ao 7º, que abrange o corpo físico e o mundo material que o cerca. O processo evolutivo é inverso ao da criação, pois a centelha divina, chama crística que habita em vós, tem que retornar ao todo cósmico, depois de ter chegado ao corpo físico, o mais denso. Este será o primeiro a subtrair-se, e, assim, essa chama vai se desfazendo dos corpos mediadores até chegar ao 7º, o mais rápido e sutil, que foge a vossa atual capacidade de concepção, inserindo-se novamente no seio do Pai, do Todo Celestial. Esse processo da cosmogênese, descrito singelamente para que tenhais um mínimo de entendimento, ocorreu há mais de 5 bilhões de anos terrenos. O anjo tutelar da Terra, o Cristo planetário, acompanhou, assistiu e coordena a evolução dos terrícolas e o nascer do homem da nova era, do novo milênio, desde muito antes dessa época. No plano físico, mais denso, a água, o fogo, a terra, o ar, que formam os vegetais, os minerais e os cristais, têm uma contrapartida etérica semelhante. Cada grau da escala vibracional dá origem a um universo paralelo, que tanto pode ser mais sutil ou mais denso, conforme as afinidades. No caso do orbe terrícola, as dimensões paralelas mais densas estão localizadas abaixo da faixa vibratória do mundo material, físico, e um universo paralelo mais sutil, imaterial, está situado acima do vosso mundo físico. Os 7 planos vibratórios previstos na lei das correspondências vibracionais estão presentes também em vosso orbe, como se fossem campos dimensionais. Um planeta é um corpo celeste,
e a física cósmica, que regula o universo, também o equilibra. Nesses planos dimensionais, paralelos e subjacentes, é comum existirem fontes geradoras de energia semelhantes às encontradas na crosta planetária, nascentes e cachoeiras, caso sejam aquáticas, labaredas e magmas que se derramam, quando são ígneas, névoas e fumaças de vários matizes, provindas dos vegetais, e nuvens de poeira de diversas cores. Todas são fontes de essências eterizadas dos mais diversos recantos astrais do orbe, comumente utilizadas pelo lado de quem nas curas. Já falamos dos chakras cósmicos e, provavelmente, a maioria de vós já escutou a alusão aos chakras planetários, que são gigantescos vórtices energéticos, transmutando energias de uma faixa vibratória a outra, equilibrando as polaridades nessas trocas. Esses intercâmbios acontecem através de correntes eletromagnéticas, do plano físico aos demais, de uma dimensão a outra, e vice-versa. Esses princípios são os mesmos abordados em relação aos chakras cósmicos. O eixo magnético do orbe, que o atravessa exatamente no meio, do polo norte positivo ao polo sul negativo, funciona como um grande captador dessas energias, que são retiradas dos chakras e dos vórtices energéticos planetários. Essa captação é contínua, ininterrupta, e em seu giro produz forças que atravessam o planeta no meio e circundam toda a aura terrícola, retomando ao centro planetário novamente, atravessando-o e mais uma vez circundando-o, projetando e, ao mesmo tempo, recebendo energias dos outros planos ligados à vida densa e vice-versa. O eixo planetário, magnético, interliga entre si, e com a aura do orbe, os 7 planos vibracionais, físico, etérico, astral ou perispirítico, mental inferior e superior, búdico e átmico. Os mais sutis, rápidos, interpenetrados nos mais densos e lentos, ou aquilo que está em cima é como o que está embaixo, conceito da milenar Umbanda esotérica, e hermético. Esses planos ou campos dimensionais, vibratórios, têm várias faixas de frequência, podendo se movimentar em uma mesma faixa em mais de uma frequência. A comunidade terrícola, encarnada e do astral, passa por um momento de depuração. O magnetismo denso e pesado do eixo planetário que envolve a aura do orbe, mantendo e retendo as comunidades umbralinas e trevosas que habitam abaixo da crosta planetária, está aos poucos se sutilizando, alterando as frequências das faixas vibratórias que estão interpostas no campo dimensional mais denso, relacionado diretamente com a força gravitacional terrestre, tornando-se, aos poucos, menos denso, mais rápido. Os 7 planos vibratórios previstos na lei das correspondências vibracionais, físico, etérico, astral ou perispirítico, mental inferior e superior, búdico e átmico, estão presentes também no orbe, como se fossem campos dimensionais. Existe um eixo magnético que atravessa ao meio a Terra, do polo norte positivo ao polo sul negativo, funcionando como um grande transformador energético, que capta as energias dos chakras planetários projetando-as e, ao mesmo tempo, recebendo-as, transferindo-as continuadamente dos planos mais sutis aos mais densos e vice-versa. Os mais sutis, rápidos, interpenetrados nos mais densos e lentos, ou aquilo que está em cima é como o que está embaixo, conceito hermético e da milenar Umbanda esotérica. Há, em andamento, um processo determinado pelos maiorais do planejamento sidérico e responsáveis pelos desígnios da população do planeta, decorrente da depuração kármica da coletividade, que, consequentemente, propiciará um novo padrão de vida aos habitantes do planeta. Está havendo um expurgo, uma transmigração para outros orbes menos evoluídos daqueles espíritos calcetas e empedernidos no mal. Muitos estão há milhares de anos fugindo do magnetismo reencarnatório, vários tendo sido magos negros desde a antiga Atlântida, Caldeia e Egito. Os critérios dessa separação, do joio e do trigo,
São justos e aplicados gradualmente. Os maiorais do orbe darão oportunidade de reencarnação imediata a todos aqueles que têm consciência e condição de discernimento para entender o que está ocorrendo, sendo respeitado o livre-arbítrio de cada um. Não existem providências punitivas nas leis divinas. A cada um é dado conforme suas obras, e as leis de causalidade que regem a harmonia cósmica são neutras. Cada espírito tem a liberdade de semear, sendo a colheita obrigatória. Outros, dementados e perturbados, degradados perispiritualmente, serão sumariamente deportados para outros orbes, a fim de continuarem as suas jornadas evolutivas em corpos que os encaminhem novamente ao centro das leis evolutivas do cosmo. Esses princípios e métodos de escolha, num processo de classificação automática, estão em perfeita conexão com os valores crísticos que embasaram o cidadão do terceiro milênio. Não há involução, apenas um reinício de aprendizado. O espírito não retrograda, mas o perispírito, em determinadas situações, degrada-se. Por isso, é necessário um ajuste cósmico quando as consciências se cristalizam no mal, e de acordo com a retomada evolutiva. Quando dos cataclismos ocorridos na Atlântida, as mentes poderosas dos arquitetos do orbe agiram descondensando a energia cósmica da matéria densa, deram-lhe redirecionamento, soltando-a do magnetismo que a compactava aí, assim, fazendo retomar o turbilhonamento desregulado das forças centrípetas e centrífugas, ficando as energias, aparentemente despolarizadas, soltas no cosmo. É como se a massa se expandisse, a ponto de sumir, retomando ao fluido cósmico universal. Assim, originaram-se os afundamentos marítimos e as inundações, como se determinadas partes e camadas rochosas da subcrosta desaparecessem aos olhos, ocasionando transformações bruscas e de grande amplitude na superfície da crosta terrestre. Nos dias atuais, haverá um processo semelhante, mas com repercussão no plano astral. Já ocorrem tempestades astrais e enormes tornados, verdadeiras varreduras energéticas higienizadoras, desmobilizando essas cidades do interior da Terra, deslocando-as sumariamente. Ocorre uma espécie de sucção magnética, decorrente do ajuste vibratório e magnético das faixas de frequência em torno do eixo planetário, levando os espíritos com vibrações diferentes a sentirem-se entorpecidos, compulsoriamente atraídos nesse movimento rotatório, de transmigração. Esse torpor os fará mudar para novas paragens vibracionais do cosmo, fazendo com que acordem em novo orbe, reencarnados em condições inóspitas, em corpos mais grosseiros, mas necessários à reeducação. Aqueles espíritos que estão em outras frequências vibratórias não serão atraídos e nada sentirão. Essas remoções são tarefas de grande envergadura, que estão demandando muito trabalho na espiritualidade. As atividades de suporte, realizadas com os médiuns nas mesas mediúnicas e nas correntes de Umbanda, aparentemente aos vossos olhos não relacionadas, ocorrem de maneira totalmente integrada do lado de cá. Os fluidos mais densos e pesados da população australina que habita a subcrosta, exigem, igualmente, fluidos semelhantes e verdadeiros batalhões de choque nessas incursões. São realizados mapeamentos, analisados os históricos kármicos de cada mago negro e mobilizados recursos ectoplásmicos compatíveis. Como são irmãos nossos de grande poder mental, alguns HI com acento agudo milênios sem reencarnar, fugindo ao magnetismo do eixo planetário, são mobilizadas medidas emergenciais, pois a justiça divina impõe que a todos seja dado conhecimento de sua situação e uma última oportunidade de encarnação na Terra. Caso aceitem a reencarnação, expiatória de grande prova, são tratados nos hospitais do astral, para que seus corpos astrais se ajustem à frequência e ao magnetismo do orbe e, a partir de então, possam emergir em novo equipo carnal. Não aceitando sua última chance, são sumariamente submetidos ao movimento discreto de transmigração.
Para que tenhais ideia dos efeitos dessa depuração espiritual da população australiana, observai o poder das mentes de vossas crianças e tereis vaga ideia da condição evolutiva dos espíritos que estão reencarnando. São desprovidos de maiores karmas negativos e têm comprometimento evolutivo no conhecimento e na expansão do amor, da solidariedade e da fraternidade. Os pequeninos têm grande curiosidade, persistência, idealizam conceitos abstratos com familiaridade, relacionando informações as mais diversas e distantes, quando não deixam os progenitores boquiabertos, sem ação. Esse aumento do nível de inteligência dos terrícolas não é decorrência da melhor maquinaria cerebral, como pensam muitos dos cientistas e médicos terrenos. Logicamente, as condições de vida do homem odiano influenciam, não podendo se desconsiderar o meio. Mas, isso é decorrência da melhor condição espiritual das criaturas da nova era. Há uma compatibilidade do meio físico com o estado mental mais dilatado do espírito, não somente no maior número de sinapses e teias elétricas do cérebro, mas na própria condição de vida como um todo. Ao contrário de 20 a 30 anos atrás, atualmente os terrícolas estão mais expostos às informações e aos estímulos visuais. As famílias são menores, sendo a atenção aos rebentos maior. O trabalho, de maneira geral, exige menos esforço físico e mais exercício mental, graças aos vossos computadores e recursos tecnológicos. A escola moderna, com seus projetos, estudos e recursos audiovisuais, simboliza bem a mudança do orbe terrícola, de pré-escola para o primeiro ano do ensino primário do educandário espiritual da evolução. O que permanece inalterado é a síntese global, cósmica, de todos os ensinamentos iniciáticos contidos no Evangelho do Cristo, independente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. Mapa seguro da moralidade do cidadão universal, conduz à iniciação à luz do dia, longe dos templos fechados. O verdadeiro iniciado não se afasta do cotidiano, da vida comezinha, da pequenez dos sentimentos de seus iguais, e da exigência diária de renovação interior, pois tem em si os valores do Cristo, já sendo crístico por suas obras e mérito próprio. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Espiritualidade universalista. Seria necessário um volume extenso, enciclopédico, para expor as doutrinas e os princípios iniciáticos explanados e demonstrados por todas as escolas e fraternidades secretas, no decurso da existência do homem. A mais antiga, a Umbanda esotérica, oriunda da Atlântida, foi fragmentada em seu conhecimento único, e um grande número de princípios menores foram abandonados após as levas migratórias do grande êxodo atlante, provocado pelos cataclismos e pelos afundamentos daquela civilização. Enquanto esses princípios fundamentais foram unidos em tríades ou grupo de 3 princípios, manifestação de Deus através do triângulo ou trindade, formando várias doutrinas, seitas e religiões, dos egípcios, caldeus, persas, hindus, chineses e cristãos, entre outras. Alguns foram eventualmente modificados e colocados à parte porque não eram apropriados ou aplicáveis às peculiaridades de condições da época, e teriam pouco ou nenhum valor naqueles locais distantes, de cultura diferente e rudimentar em comparação com os iniciados atlantes emigrados. Outros fatores colaboraram para misturar ainda mais esses conhecimentos, pela influência e assimilação de outras tradições, ritos e paramentos, ao mesclarem-se com os costumes religiosos das outras raças. Essas ramificações do conhecimento original, que abrangia todos os segredos essenciais das coisas ocultas, de maneira simples e pura, formaram quase todas as tradições ocultas do orbe terrícola, através dos séculos, ligeiramente modificadas e retiradas do grande público, sendo mantidas, exclusivamente, dentro dos círculos iniciáticos hierarquizados das diversas fraternidades brancas. Com o decorrer dos séculos, esses princípios foram se perdendo em sua identidade,
com a inclusão de outras práticas, estranhas à pureza dos princípios da Umbanda, e de interesse de líderes comprometidos com demandas pessoais, pois detinham o poder absoluto dos templos, descomprometidos com a fraternidade e a solidariedade universalista dos conhecimentos originais, que foram se descaracterizando, numa espécie de corruptela. Há várias verdades em vosso orbe na sese evolutiva do espírito imortal. Há uma verdade, porém, inquestionável no cosmo, a lei do amor, da solidariedade e da igualdade que impera na espiritualidade, andando todos de mãos dadas no soerguimento das criaturas e do gênero humano como um todo. A espiritualidade é universalista, crística, não existindo do lado de cá sectarismos, seitas ou religiões, dogmas ou ritualismos exclusivistas. Essas questúnculas divisionistas são criações, unicamente, da humanidade terrícola. O grande missionário, espírito evoluído e universalista, Allan Kardec, afirmava: para bem conhecer uma coisa é preciso tudo ver, tudo aprofundar, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras. A Umbanda, atualmente, é um culto religioso respeitado pelos espíritas como todos os outros o são. Contudo, rebaixá-la por seu acervo de símbolos, objetos, instrumentos, práticas, é uma demonstração de incompreensão e divisionismo, que não existe do lado de cá. O fato de Kardec não ter dito algo, não quer dizer que não se ajusta à espiritualidade e às leis que regem o cosmo. Essa doutrina rende culto a Deus, fundamenta-se em fenômenos mediúnicos produzidos por espíritos desencarnados, aceita a reencarnação e faz a caridade. Ou será que não são espíritos os irmãos iluminados que se apresentam como pretos velhos, índios e caboclos? É intensiva sua presença nas mesas mediúnicas, e por que não se aceita esse fato? Não se aceita pelo preconceito para com o culto material, os rituais, as vestimentas específicas, as imagens, os altares, os pontos riscados e as denominações totalmente especiais para os médiuns, cavalos. Para os espíritas exaltados ortodoxos, donos da verdade, como se fossem sacerdotes de uma religião, são abismais diferenças, concluindo-se que essa doutrina não se rege pela codificação de Allan Kardec. Está claro que existem características mediúnicas diferentes, não constituindo variante nem modalidade do espiritismo na concepção kardeciana. Mas, o fato de suas práticas serem diferentes, não quer dizer que os fenômenos da mediunidade existentes em seu seio sejam errôneos, ou que somente a prática mediúnica espiritista de mesa seja correta. Em relação aos trabalhos mediúnicos mais densos, seja nas mesas espiritistas ou nas tendas umbandistas, quando se iniciam, as falanges de índios e de caboclos ficam de prontidão. Faz-se a guarnição e a proteção nas incursões em regiões trevosas do astral, mobilizando-se, em alguns casos, mais de 5.000 índios para fazer a segurança. Eles dão cobertura ao grupo mediúnico e cuidam dos corpos físicos, enquanto os medianeiros em transe desdobrados trabalham. Esta é a sustentação firme para que não saia nada errado naquilo que foi planejado e a segurança se mantenha. Evita-se que qualquer entidade fuja dos campos de energia criados, cercando tudo com seus arcos, flechas e lanças com dardos soníferos. Penetra-se nos campos magnéticos dos magos negros, buscando-se os irmãos que serão resgatados e socorridos, fazendo com que se desmanchem essas bases de magia negra. Os pretos velhos, com sua humildade, vêm nos dar grande auxílio. Aparecem, trabalham e vão embora no anonimato, sem alardear o que estão fazendo. Conhecem ervas, chás, curas e desmanche de magias e são exímios manipuladores de ectoplasma nesse meio pesado, produzindo varreduras energéticas valiosas, sendo de inestimável valor a presença desses irmãos espirituais, muitos tendo sido magos brancos iniciados desde a Atlântida, a Caldeia e o Egito, tendo atuação naqueles casos que envolvem comprometimentos kármicos,
originados há milhares de anos, com repercussões até os dias de hoje. Alguns espíritos estão de tal forma dementados, tão empedernidos no mal, que somente com essa tropa de choque e com ação mais coercitiva conseguimos ter sucesso nesses procedimentos, enquanto a doutrinação ocorrerá em um outro momento, quando estiverem mais calmos e tratados nos hospitais do astral, e a todos é dada a oportunidade de se manifestar, inclusive nos seus protestos e nas discordâncias raivosas. Também atuamos diretamente nas casas umbandistas, discretamente, intuindo seus médiuns para que entendam o que está se passando, com um grupo de médicos hindus e orientalistas prestando auxílio. Na verdade, não existe separação do lado de cá. Estamos todos em conjunto, e é no lado terreno que se fazem presentes as incompreensões. No momento em que os homens aceitarem-se mais, nas suas individualidades, na fé e na crença de cada um, muito estarão evoluindo. As leis que regem a ascensão espiritual não possuem preferências, e a todos tratam com equanimidade. Não importa se sois maçons, esoteristas, rosa-cruzes, teósofos, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas ou ateus, a técnica sideral é única e as etiquetas religiosas são criações dos homens, tão preocupados pelo orgulho, vaidade, egoísmo, e com milênios de dominação dogmática encarcerados nos porões mais escuros, profundos e empoeirados do inconsciente. A divindade suprema, Deus, não está só nos caminhos que vos são simpáticos. Algumas nuances da espiritualidade, por enquanto, ainda são de difícil compreensão no vosso atual estágio evolutivo. Infelizmente, algumas agremiações espíritas estão tendo uma conotação excessivamente religiosa, atavismo de séculos de catolicismo. Muitos oradores e dirigentes, tendo sido sacerdotes da alta hierarquia eclesiástica, foram colocados pela lei do karma expostos à rica doutrina espírita, propositadamente, a fim de liberarem-se dos condicionamentos dogmáticos, milenares, mas recaem nesse tentame e assumem as disposições mais íntimas do seu psiquismo, que estão fortemente arraigadas no inconsciente. Os médiuns que elaboram com esses fluidos mais densos têm comprometimentos kármicos desses resgates, pois foram magos e alquimistas, tendo atuado como magistas em prol dos interesses próprios, por longa data. Por afinidade fluídica e vibracional com os magos negros, comprometeram-se no astral a serem instrumentos da espiritualidade para o último socorro desses irmãos. Voltemos no tempo. Na antiga Lemúria e na Atlântida, os primeiros médiuns vivenciavam intensamente as duas dimensões, a física e astral. Não tinham um terceiro olho no meio da testa como muitos lhes atribuem. Eram clarividentes ostensivos, não havendo nenhuma barreira vibracional a separá-los do plano astral. O corpo etérico, mediador entre as vibrações do corpo astral e do corpo físico, que repercutem da tela mental do espírito para o cérebro, era quase inexistente, tal o seu refinamento fluídico. Pode-se afirmar que naqueles espíritos encarnados nos primeiros corpos, tais eram as vibrações sidéreas que repercutiram na carne, que fizeram com que o corpo etérico se atrofiasse, abrindo porta integral às coisas ocultas do astral. Os laços que os prendiam ao invólucro carnal eram muito tênues, fazendo com que tivessem grande facilidade de desdobramento e intercâmbio com os mestres espirituais. Não haviam decaído na inconsequência dos interesses mesquinhos e destituídos da caridade, sendo intermediários fiéis entre os dois planos. Assim foi por milênios, até que iniciou-se o ciclo reencarnatório daqueles irmãos transmigrados de outros orbes, de grande conhecimento, mas ainda de baixa elevação moral. Suas encarnações, sendo provacionais, estavam comprometidas com a grande lei divina, e muitos fracassaram no mergulho da carne, como se faltasse oxigênio em um escafandro imerso nas profundezas de um lago de águas turvas.
Utilizaram-se desses recursos para locupletarem-se no poder e na desenfreada busca das sensações mais grosseiras que um corpo físico pode propiciar. Não conseguiram conviver em harmonia com as capacidades naturais, mediúnicas, decorrentes do refinamento do corpo etérico e inerentes à sua própria constituição, que dava-lhes consciência do mundo suprafísico e poderes mágicos para dominar e manipular os elementais de todos os reinos da natureza. Não tiveram plena concepção do bem e do mal, das consequências kármicas de uma ou outra ação, da dualidade da magia e dos perigos de sua utilização, quando destituída de interesses altruísticos. A condição moral sempre foi decisiva para se cumprir as tarefas árduas e relevantes no soerguimento dos terrícolas. Além de todo o treinamento e preparo realizados no plano astral antes da reencarnação de um futuro médium, que trabalhará com os fluidos mais densos das populações da subcrosta terrestre, os técnicos astrais ajustam-lhe os chakras para que vibrem na frequência de seus futuros mentores. Eles energizam todo o corpo astral numa espécie de persensibilização e, no processo de acoplamento no ato reencarnatório, o corpo etérico fica ligeiramente inclinado e afastado do corpo físico, abrindo verdadeira janela astral. É como se recebesse um acréscimo fluídico vibracional para desempenho das futuras tarefas, perfeita sintonia com os mestres que o acompanharão e exudação abundante de ectoplasma pela janela vibratória, criada em virtude do afastamento do corpo etérico. São ainda revistos seus pontos fracos, que são motivos de quedas, seus mais terríveis desafetos, seus futuros inimigos, seus pontos fortes de caráter. Tudo é, criteriosamente, analisado e planejado, e diagnostica-se, detalhadamente, suas reminiscências espirituais das muitas reencarnações, a fim de que não haja fracassos nas futuras tarefas. Esse médium trabalhará correndo sérios riscos, em decorrência de enfrentar todo tipo de situação, das mais pesadas, que tem a atuação dos magos negros, e do que há de mais escuso e trevoso no baixo astral, pois contrariará as ações e intenções daqueles cruéis e infelizes emissários das sombras. Os seus antigos aliados, sócios, subalternos e comparsas de magia negra, transformam-se nos seus mais ferrenhos inimigos e detratores. Entendem que foram traídos e não se conformam em ter um antigo comparsa do lado da luz. É, por isso, que geralmente esses médiuns são acompanhados por genuínas milícias de guerra, pois além de serem instrumentos do desmembramento e do desmanche dessas organizações trevosas, como mencionado alhures, são motivo de vingança pessoal desses irmãos, pelo comprometimento kármico envolvido. O preparo de um médium exige, às vezes, algumas centenas de anos, e há necessidade de afinidade kármica com o tipo de tarefa a ser desempenhada. Não é por acaso que sofre uma abundância fluídica, ectoplásmica, em seus chakras, pelo afastamento do corpo etérico, necessário para as grandes remoções e varreduras astrais. Também deve ter no inconsciente o conhecimento dos rituais de magia, necessário para sintonizar-se com essas zonas e sítios dominados pelos magos negros. Nesses locais, terá uma maior facilidade de imantação com as entidades que habitam essas fortalezas, tornando-se pescador de almas no oceano da caridade. Há muito esse irmão deixou o magismo usado para o mal, dedicando-se com perseverança e decisão à sua recuperação, recebendo do plano astral toda a cobertura e apoio, através de um mestre espiritual, que o acompanhará, dando suporte nas lides do psiquismo humano, e que tem profundos conhecimentos de viagens astrais, da arte da transmutação cósmica e da magia. Tal médium, geralmente, é diferente da média comportamental, na sua forma de pensar, agir e trabalhar. Seu intelecto é consistente, aprende rapidamente tudo o que lhe chega, é maleável nas opiniões, mas teimoso no universalismo de suas ideias. Quando Cristo Jesus disse as seguintes palavras: "Tenho também outras ovelhas, que não são daqui",
também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Causou divisão entre os judeus. E muitos disseram do divino mestre: ele tem um demônio, perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros falaram: estas palavras não são de alguém que tem um demônio. Acaso um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Passaram-se 2000 anos e as situações divisionistas se repetem. Perguntai-vos: até quando? Tomai como exemplo Jesus, para vossas condutas. Muita paz e muita luz. Ramatiz. Pós-fácil de Ramatiz. Alguns filósofos da antiguidade afirmavam que as túnicas de pele que, conforme o terceiro capítulo da Gênese, foram doadas a Adão e a Eva simbolizavam os corpos carnais com que os pais da raça humana vestiram os espíritos para a evolução. Afirmavam eles que a forma tornou-se cada vez mais grosseira, até atingir o fundo do que seria o último ciclo. Quando Adão mordeu a massa da tentação, já havia vislumbrado em si os poderes do Criador, mas despreparado para conviver com essas potencialidades cósmicas, de maneira harmoniosa, vislumbrou tudo que poderia fazer em proveito próprio, com a magia usada de maneira particularista. Sim, demonstra-se, simbolicamente, a queda das raças mais antigas, dos Atlantes e de sua civilização, que cederam ao uso indiscriminado da magia negra, utilizando-a inadequadamente. A nação que mais recebeu a influência das levas de imigrantes da extinta Atlântida foi a Índia pré-védica, que não era como está hoje em vossos mapas. Era muito maior. Havia uma parte alta, uma baixa e outra ocidental, que é nos dias atuais a Pérsia e Irã. O Tibete e a Mongólia faziam parte da Índia antiga. Podemos afirmar que ela foi o berço da humanidade, pela abrangência de sua cultura e pelo modo de vida. Influenciou o Egito, que, por sua vez, deu à Grécia a sua civilização, e esta levou-a para Roma e, posteriormente, foi o tempero do caldo religioso e cultural do mundo, pela associação do cristianismo do Cristo Jesus com a religião romana, coxa de retalhos de todos os ritos e crenças das nações conquistadas pelo Império, originando-se a Igreja Católica Apostólica Romana. E, assim, ocorreu a acentuada influenciação dos filósofos gregos na alta hierarquia sacerdotal do clero. A classe dos hierofantes, que existiu na Índia pré-védica, dividia-se em duas categorias: os instruídos pelos filhos de Deus da própria localidade, e aqueles que provieram da Atlântida, que tinham uma percepção de todas as coisas ocultas, fugindo à concepção espaço-temporal. Eram, na verdade, aqueles sacerdotes imigrados forçosamente, em decorrência dos cataclismos, puros e comprometidos com a verdade dos mistérios da Gênese divina, ensinados pela doutrina iniciática vinda de outros orbes, a Umbanda. Em razão da submersão da Atlântida, essas migrações encontram alegoria bíblica no dilúvio e na barca de Noé. Todos morreram, exceto os migrados, com todos os conhecimentos que detinham, simbolizados em Noé, sua família e a arca. Uma das lendas mais antigas da Índia, preservada no interior dos templos e mantidas por milênios pela tradição oral de transmitir-se os conhecimentos, relata que há milhares de anos atrás existia um imenso continente que foi destruído por uma subversão geológica. Segundo os mestres brahmanes, essa região tinha atingido um alto nível de evolução e domínio das coisas ocultas e cósmicas, e de sua língua original derivou o sânscrito. As artes, as ciências e as filosofias, que provieram desse continente perdido, em vossos dias ainda seriam demasiadas adiantadas para o orbe terrícola. Dominavam eles as leis espirituais, a astrologia e o zodíaco, a matemática com seu sistema decimal, a álgebra, a geometria e a trigonometria. Sua física é válida até os dias odiernos, pois estabeleceram que o universo é um todo harmonioso. Eram exímios viajantes astrais e as visitas extraterrestres se faziam comuns.
Conheciam a composição química de todos os elementos materiais e dominavam a transmutação alquímica pela manipulação dos elementais etéreos. Quanto à sua medicina, ainda não existe paralelo na ciência do orbe terrícola em relação ao corpo astral e aos chakras. Na farmacologia e nas cirurgias astrais eram incomparáveis, obtendo curas que nos dias contemporâneos vossos médicos só podem atribuir a um agente externo e desconhecido, não encontrando ainda explicação nos moldes dos conhecimentos materialistas. Considerai ainda a música, a poesia e a arquitetura e tereis pálida ideia de um mundo que se encontra numa classe mais adiantada no educandário do espírito. Os ciclos e as transições que a humanidade já passou são quase que imperceptíveis, ainda mais que vós tendes memória muito curta. Nações florescentes e altamente civilizadas, tendo atingido o clímax em desenvolvimento, declinaram e sumiram. A humanidade, nos ciclos mais baixos da evolução, já esteve mergulhada na barbárie. Reinados se desmancharam como poeira ao vento e nações sucederam nações, desde o princípio até vossos dias, coletividades destacando-se em grande desenvolvimento e decaindo nas guerras fratricidas. Observai que enquanto os homens estavam numa parte do orbe regredindo, em outra localidade estavam progredindo em conhecimentos e educação consciencial. Os homens diferem dos demais animais, pois sofrem grandes alterações nas condições de habitação e de vida, sem alterações da estrutura morfológica do ser. Adaptam-se nas suas vestes, armas e ferramentas. O crânio e a massa cerebral só se modificam com o desenvolvimento intelectual, decorrência da evolução do espírito pelo evo dos dias, processo que demora na vossa concepção de tempo. A cognição, as abstrações mais sutis e refinadas são aquisições próprias, meritórias, e requerem as experiências, a educação dos sentimentos e das emoções. A maquinaria cerebral vem se desenvolvendo maravilhosamente, como órgão da mente e do espírito imortal, que os distinguem dos demais habitantes do orbe terrícola. Para que uma crença se torne universal é necessário que esteja fundamentada numa série de fatos históricos inquestionáveis. Quando a ciência retirar o véu de Ísis da preexistência do espírito e de sua imortalidade, voltará a comunidade terrícola aos conhecimentos do passado, como formas inquestionáveis que evidenciarão, no presente, essas descobertas. O Espiritismo veio decodificar as verdades das relações espirituais. Seja qual for a religião do homem da nova era, a religião dos antigos será a religião do futuro. Falta pouco para que não se tenha mais sectarismos e divisionismos no orbe terrícola e no seio da humanidade. O conhecimento único dos majestosos sistemas iniciáticos que já preponderaram sobre a Terra nas diversas fraternidades, paradoxalmente, já foi mais evoluído do que aqueles que existem atualmente. Os mistérios, revelados, vão corroborar tudo que a ciência irá descortinar. Comprovar-se a animação do espírito diante da matéria inerte, a alma fundida no pequeno e frágil vaso de barro pela vontade do Criador, imagem microcósmica do macrocosmo, de Deus, do Pai. As religiões desaparecerão, não serão mais como atualmente, e haverá uma única árvore, alimentada pela seiva do conhecimento inquestionável que provém da fonte inesgotável do Criador. Hermes Trismegisto há milênios afirmava, que assim como o Altíssimo é o Pai dos deuses celestes, o homem é o artesão dos deuses que residem nos templos, e que se comprazem com a sociedade dos mortais. Fiel à sua origem e natureza, a humanidade persevera nessa imitação dos poderes divinos, e se o Pai Criador fez à sua imagem os deuses eternos, a humanidade faz, por sua vez, os seus deuses à sua própria imagem. Se quereis conhecer Deus e as coisas divinas, não procureis transformar-vos em fazedores de enigmas. Olhai à vossa volta, e encontrá-lo-eis na pureza de vossos rebentos, na luz revitalizante do raio solar que acaricia vossa fronte, e no bater das asas do beija-flor em voo no roseral. Vê-lo-eis sorrindo no vento que agita as folhas.
Achá-lo-eis em vossas ações e reflexões, nas crenças e nos afazeres, pois o religar com o alto, a religiosidade, lhes são inerentes, como partícula desse todo cósmico que sois. Isto a vida em amplitude que não podeis entender e, homens incrédulos, despertai a fé em vossos corações que os dias da verdade são chegados. O Cristo Jesus afirmava, em verdade vos digo, fareis obras maiores do que estas. Que se acenda a chama crística do Mestre Jesus em vós, gerando paz e luz, hoje e sempre e por toda a eternidade. Ramatiz. Unidade. Ponto. E haverá um só rebanho e um só pastor, Jesus. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão através de uma crença única. Difícil parecerá isso, tendo em vista que todos querem a unidade, mas cada um em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos. Os povos do mundo inteiro já se confraternizam, pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que estreitem-se os laços da fraternidade entre as nações, far-se-á pelo desenvolvimento da razão, apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar os erros sobre que tais dissidências assentam. A ciência, afastando os acessos-rios, prepara as vias para a unidade. A fim de chegar-se a ela, as religiões terão que encontrar-se em terreno neutro. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conforme seus dogmas. O princípio da imutabilidade, que as religiões têm sempre considerado uma égide conservadora, torna-se elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e absorvidos pelas ideias de progresso. A religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfizer a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência, que, em vez de se mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que ultrapassem, que não for exclusivista, nem intolerante. Quando as religiões houverem-se convencido de que só existe um Deus no universo, uma única vontade suprema, estender-se-ão as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo Senhor e filhos de um mesmo Pai, assim, grande passo terão dado para a unidade. Dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam num princípio fundamental, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Allan Kardec, A Gênese. Fim.